Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, meu irmão, minha irmã. Faz tempo que eu não gravo aqui, né? Desde junho de 2023, nós estamos agora em dezembro já de 2023. E muitos me perguntam por quê, né, irmão? Como vocês sabem, desde o primeiro vídeo eu coloco o meu WhatsApp na descrição dos vídeos, então as pessoas elas continuam entrando em contato comigo, né? E quem me conhece, quem salvou meu contato e tem visto lá meus status, né? Porque eu não sou muito de rede social, Facebook, Instagram, eu tenho lá um lá, mas nem uso. Então eu não tenho postagem praticamente nenhuma lá. Mas quem tem meu WhatsApp vê no meu status, né, as minhas postagens, tem acompanhado a gente, tem conversado conosco. Porém, para aqueles que não conseguiram mandar mensagem, né, estão mandando mensagem constantemente aqui no meu canal, eu não abandonei o canal, gente. Eu tenho desejo sim de continuar gerando conteúdo. É óbvio, no começo da minha carreira aqui no YouTube, né, vamos dizer assim, vocês sabem, quem assistiu o meu primeiro vídeo, ele tá aí até hoje, quem sai de uma seita, uma igreja exclusivista, sabe bem o que acontece quando a pessoa sai de lá. O que eles criam a respeito de quem saiu? Diversas calúnias. Isso não é só seita, né? Isso é uma questão do ser humano caído, aqueles que não se converteram, pessoas que estão caídas, necessitadas do evangelho, necessitadas de salvação, elas vão conjecturar, elas vão imaginar N coisas. Por que acontece? Simplesmente essa pessoa some da igreja. Se ela faz carta, o ministério simplesmente fala lá que essa pessoa ela se desligou da igreja, mas não lê a carta, não explica os motivos da pessoa de ter saído. Então fica um grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas. E aí, por que esse irmão saiu? E eu era muito conhecido aqui em Curitiba e região metropolitana. Eu moro numa cidade que é uma capital. Eu sei que tem gente... Por que eu tenho que falar isso? Tem pessoas de outros países que nos acompanham, né? Eu vejo lá no Analytics, lá tem cerca de 11 países, pessoas que têm acompanhado meu canal. Então Curitiba é a capital do Paraná. É uma cidade que fica aqui no Brasil. E se você é brasileiro e está me acompanhando aí de fora, talvez você conheça o Paraná, né? Talvez conheça Curitiba até. E é uma cidade muito grande e eu era muito conhecido. Antes mesmo de ser ministério. A região de Itu, São Paulo, onde eu morei também, muitos me conhecem lá. Sorocaba também, onde é a cidade da minha esposa, que a gente vai muito. Atendi muito culto para lá também, para Sorocaba. Em Jundiaí, em Itu, São Paulo. Então, esses cultos que a gente atendeu nessas cidades, e claro, em Curitiba, né? Por 2 anos atendendo como auxiliar de cooperador de jovens, todo esse tempo a Irmandade acaba conhecendo a gente, né? E esse número de pessoas, para que eu não tivesse que explicar para cada uma delas, ou para que elas, de fato, eu queria que elas me ouvissem. Eu queria que elas soubessem o motivo, porque quando eu saí com muita dor, eu saí com muita tristeza, eu queria ficar lá, eu lutei por lá, eu queria que aquilo lá fosse reformado, mas como eu entendi que aquilo lá era uma seita, que o ensino de lá era diabólico, distorcido, era maligno, era contrário, avesso à palavra de Deus, eu me senti na obrigação de falar para aquelas pessoas que eu tanto amava, que eu ensinei, que eu preguei por alguns anos. Então, gente, eu comecei a gravar esses vídeos aqui, a ideia era gravar uns 5 vídeos, para explicar por que eu saí, quais os motivos. Então eu ia pegar na palavra de Deus, colocando como se fosse um estudo bíblico mesmo, né? Para que as pessoas de lá elas viessem entender e quem sabe eu poder também salvar algumas delas, né? Claro, quem salva é Jesus Cristo, mas como Paulo falou lá, para a salvação daqueles que te ouvem, né? Para Timóteo, também da mesma forma eu também, através do canal do YouTube, eu poderia estar salvando algumas terras preparadas pelo Espírito Santo. Alguém que estava com a terra pronta, ouvindo o meu vídeo, poderia sair. E isso aconteceu e muito. A gente começa a listar a quantidade de pessoas que têm saído, é muito grande. Tem uma igreja aqui em Pinhais, que é uma cidade próxima, que tem mais de 120 pessoas, se eu não me engano, quase 150 pessoas que eram da CCB. No centro de Curitiba lá também, mais de 40 pessoas que eram da CCB, que fazem parte lá da igreja, ou são frequentadores, ou já são até membros. Na nossa igreja, da qual faço parte, eu vou falar qual que é a igreja que a gente está frequentando hoje, né? Porque eu comecei a gravar os vídeos na intenção de expressar meus motivos. Ponto. Quando eu vi que o meu canal começou a atingir proporções muito altas de visualizações, e muitas pessoas sendo impactadas pelo evangelho que eu estava pregando, eu comecei a meditar naquilo e o Espírito Santo ele me deixou claro que era como se fosse um chamado meu, que eu deveria fazer aquilo lá, que eu deveria continuar com aquilo. Porém, são vários fatores. Um deles, gravar vídeo demanda muito tempo, gente. Então, por que a gente pede inscrição, pede o pessoal dar like, compartilhar? Porque eu gasto cerca de 6 horas gravando um vídeo para vocês. Antes de eu gravar, eu tenho que fazer um roteiro, e esse aqui tá pequenininho, porque esse vídeo é para ser só explicando os meus motivos, mas ele vai acabar ficando longo, eu sei, porque eu já estou na 3ª gravação, eu já excluí as outras, eu espero que essa, enfim, vá pro ar, né?
Então, pra vocês verem como a gente gasta muito tempo em gravação e depois a edição, que eu gasto horas editando, cortando partes que não ficaram boas, para tentar entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Tempo começou a faltar para mim. Eu comecei a trabalhar bastante, começou a aumentar a quantidade de serviço, e olha que eu nunca mencionei aqui no canal com o que eu trabalho. Então não foi através do canal. E com o canal até hoje eu não ganhei um centavo, minha gente. Ah, mas não tá monetizado faz tempo? Tá. Pessoal, dá tão pouco dinheiro que assim, hoje eu tô com $80 lá guardado e tem que gerar $100 para mim poder sacar esse dinheiro. Então até hoje eu não vi nem cheiro de dinheiro. Então imagina, né? Quase um ano de gravação, não, vamos lá porque eu me ausentei aqui. 6 meses de gravação, mais um ano de visualizações para não dar nem R$500, tá bom? Então, é por dinheiro? Ah, é por isso, é por aquilo. Então, meu irmão, comecei a trabalhar mais, e olha que eu nunca falei, como eu disse aqui, né, com que eu trabalho, nunca divulguei meu serviço, nem para as pessoas que entravam em contato comigo, mas era a benção de Deus. Eu acho que eu fui tão amaldiçoado pelas pessoas da denominação, tantas pessoas amaldiçoando, torcendo pro nosso mal, que Deus ele reverteu tudo isso em benção na nossa vida. Então até minha esposa começou a trabalhar, até aí a gente teve que trocar toda a nossa rotina, eu tive que ajudar muito mais em casa, muito mais com as crianças, a gente começou a ter que dividir muito as tarefas e que tempo que sobrava para gravação? Aí eu comecei a me sentir despreparado para poder expressar outros assuntos mais complexos da palavra de Deus, perguntas que alguns faziam a respeito de igreja bíblica. Eu não tinha resposta, até porque muitos não entendem, né? Mas a gente não está aqui para propagar uma igreja, uma placa de igreja. Não, nós estamos aqui para falar do evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. Simplesmente assim. E nas igrejas bíblicas, pelo menos as sadias, elas não ficam dando ênfase para a placa delas. Tem igreja que fica lá, a placa, né? Ah, nós somos da igreja tal, a placa lá atrás. Eu não gosto disso. Por isso, hoje eu faço parte de uma igreja adenominacional, mas não antidenominacional. Eu tenho congregado nessa igreja desde que eu saí da congregação. Eu tenho visitado presbiterianas do Brasil, batistas reformadas e também igrejas reformadas independentes. E eu tenho amado fazer parte de todas essas igrejas. Eu sou o frequentador de todas elas, até hoje. Porém, eu tinha que escolher uma para ser membro, para ser discipulado, para fazer parte daquele corpo. E aí, a mais perto de casa e bíblica foi a escolhida. Por quê? Porque ela é mais perto de casa. E eu gosto também da ideia dela ser adenominacional, dela não ficar com essa intenção de evangelizar e falar da placa. Não gosto disso, tá, gente? Claro, você vai falar, às vezes, da placa até para poder preservar a pessoa, porque você vai ensinar para ela um local onde as pessoas têm uma vertente de entendimento da palavra, que é onde realmente se prega o verdadeiro evangelho. E aí eu gosto disso. Então, placas são boas, né? Quando elas indicam de maneira correta, para o local certo, para a maneira correta, principalmente para a palavra de Deus. Por isso nós não somos antidenominacionais, tá? Nós não pregamos contra. E nós recebemos pastores presbiterianos, batistas reformados, claro. A grosso modo, nós recebemos reformados em nossas igrejas, né? Mas até evito falar isso porque eu não quero influenciar alguém aí, achar que, nossa, será que tá errado então eu estar numa igreja denominacional? Não, não tá errado de maneira alguma. Amanhã, se eu me mudasse dessa cidade e eu morasse mais próximo de uma presbiteriana do Brasil, mas com certeza, mas com o maior prazer, eu faço faculdade com presbiterianos. Um pastor que eu admiro demais, que dá aula para mim, é o Augusto Nicodemos. Eu faço, para quem não sabe, eu estou fazendo teologia no Instituto Reformado de São Paulo, e esse também é outro motivo. Imagina como que a pessoa faz faculdade, tem um casal de filhos, trabalha, que tempo da semana eu arrumo ou do mês para 6 horas de gravação, edição, enfim. Então, meus irmãos, eu me senti incapaz de tratar outros assuntos, de recomendar igrejas, porque eu ainda não as conhecia profundamente. Então eu queria pelo menos ser membro de alguma igreja, eu não era quando eu comecei a gravar. Então, só para vocês entenderem, eu queria evangelizar as pessoas. E, gente, muitas pessoas passaram a ouvir. E isso, para mim, era um prazer. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir vindo na minha casa. Porque ela tem medo de alguém descobrir que ela veio aqui. A pessoa que está dentro da congregação que está no Brasil, se ela é vista comigo, se ela tira foto comigo, se ela aparece em algum lugar, se alguém vê ela aqui na frente da minha casa, pode dar uma confusão tão grande para ela, julgamentos, enfim, um monte de coisa. Já um vídeo no YouTube, gente... A pessoa clica lá da casa dela, no secreto, ela pode até entrar numa moda de visualização onde ninguém vai saber que ela está assistindo aquele vídeo, e ela ouve os meus motivos e descobre, é por isso então que o irmão saiu. E quem sabe ela ouvindo o evangelho, ela vem a crer e a se converter. E isso foi o que aconteceu com muitos, tem acontecido direto. Gente, eu tive a vitória do meu pai. Meu pai é uma pessoa que
eu tenho que contar esse testemunho do meu pai um dia, até se ele pudesse vir um dia aqui no meu canal. E meu pai, ele desfazia muito da Bíblia, ele não acreditava no texto bíblico. Meu pai era uma pessoa quase que um ateu, sabe? Mas ele continuava frequentando a igreja mais pela minha mãe. A falta de hipocrisia do meu pai talvez foi o maior problema dele. Ele era muito sem filtro, muito verdadeiro com as emoções e sentimentos dele. E quando eu saí da congregação, isso abalou muito ele também. E ele começou a acompanhar os homens de Deus que me evangelizaram, principalmente o Hernandes Dias Lopes. Com isso, o evangelho entrou no meu pai, gente, de uma maneira tão poderosa. A mudança do meu pai é testemunha de toda a família. As pessoas conhecem ele de antes e de agora. Eu tenho certeza que nota essa diferença. Um desejo pela palavra. Antes ele gostava muito mais de jogo, de time de futebol, tal, o time dele, enfim. Ele tinha tantos outros desejos, tantas outras coisas que tomava tempo dele e onde ele deixava de lado totalmente as coisas espirituais. Meu pai, eu nunca vi ele pegar a Bíblia para ler, gente. Nunca, na minha vida, nunca vi meu pai lendo a Bíblia. E hoje em dia meu pai está transformado. Ele assiste cultos online do Hernandes, ele fala que é membro online, né, de uma igreja lá de Pinheiros, São Paulo. Mas eu gostaria muito que meu pai, ele se membrasse a uma igreja bíblica, e é isso que a gente está buscando, né, fazer com ele, porque acho que acaba traumatizando um pouco esse fato da gente fazer parte de uma igreja tão cheia de problemas como é a congregação cristã no Brasil. Isso gera traumas, então tem um monte de gente aí desigrejada, e talvez você que está me ouvindo também está desigrejado. Meu irmão, dê uma chance para as igrejas, sabe? Vá visitar uma igreja presbiteriana do Brasil. Se não tiver na tua cidade uma presbiteriana do Brasil, vá em uma batista reformada aí, tá? Ah, não tem uma batista reformada, mas deve ter alguma igreja aí, sei lá. Eu não conheço o metodista, mas eu acho assim, ela tem uma vertente arminiana, mas é uma igreja aparentemente sadia, né? Vá congregar. Ah, não tem, às vezes é uma cidade muito pequena, que tem lá a Assembleia de Deus, sempre tem, né? Uma católica e de repente uma congregação que está no Brasil. Então, meu irmão, vá na Assembleia de Deus, dá uma oportunidade, quem sabe, né? Eu até hoje nunca fui visitar a Assembleia de Deus, né? Então eu tenho até dificuldade de falar, de recomendar, mas eu acho assim, se os irmãos que eu reconheço eles como homens de Deus, eles demonstram muito fruto do Espírito, uma sabedoria, uma revelação, a palavra de Deus tão maravilhosa. Se eles recomendam também e pregam em Assembleia de Deus, por que eu vou desfazer delas, né? Tem igrejas assim boas na Assembleia de Deus, tem pastores que são extremamente estudiosos. Dê preferência para uma igreja reformada. Igreja reformada histórica é a presbiteriana do Brasil. As batistas tradicionais, elas acabaram distanciando um pouco da maneira reformada de entender o texto bíblico. Algumas delas se modernizaram demais. Algumas delas, elas estão mais para shows enfim, a pregação muito mais de prosperidade e tal. Infelizmente, isso aí você vai ter que filtrar, analisar. Mas o evangelho é pregado lá. Então, pelo menos o evangelho você vai ter ali. É isso que eu quero que você coloque a mão na consciência. Ah, mas ela não é uma igreja perfeita. Tudo bem, mas você veio da pior igreja, você veio de uma seita. Então, se tem uma igreja um pouco melhor, que seja um degrau na tua vida, que você passe um tempo lá, conheça pessoas, se relacione com elas. E quem sabe no amanhã Deus prepara uma mudança, ou Deus prepara de você fazer um curso online, né? Que nem eu tô fazendo. É um curso online. Você faz o curso, amanhã depois Deus pode te chamar, ter um chamado para você ir de abrir uma igreja aí, ou de convidar um pastor de uma outra igreja próxima aí, que isso acontece muito. Às vezes começa uma comunidade a congregar num local, não tem um pastor ali de uma igreja reformada, mas tem numa igreja vizinha perto. Viaje para lá, chame esse pastor para visitar esse grupo, para começar a evangelizar esse grupo de uma maneira mais profunda, né? Fazer estudos com esse grupo, até que esse grupo venha a de fato virar um corpo ali. E de repente eles até mandam um pastor para lá, e isso acontece bastante, tá? Então é uma possibilidade, pondere isso no teu coração. Esse vídeo eu gravei mais para isso, sabe, gente? Para que você venha a estar igrejado numa igreja bíblica. E eu pretendo estar continuando aqui gerando conteúdo, tá? A igreja que eu vou aqui em Curitiba, para quem quiser congregar conosco lá, é a Família dos que Creem. Ela tem esse nome aqui na minha comum, na minha localidade, porém, em outras localidades ela vai tendo outros nomes, né? Mas a fé é a mesma. A confissão de fé é a mesma. Qual que é? É uma confissão de Westminster, é uma confissão de fé batista de 1689. Então são confissões assim muito bíblicas, sadias, onde eles vão ter lá um livro lá, um catecismo, né? Desculpa até usar essa palavra catecismo, as pessoas que principalmente que vêm da congregação assusta com isso, nossa, agora é igreja católica. Não, é um livro onde tem perguntas e respostas dentro da palavra, lógico, as respostas são sempre bíblicas, onde você tem alguma dúvida, você vai lá,
consulta, o que a palavra de Deus fala sobre isso aqui? Ela vai mostrar os locais onde a palavra de Deus está tratando esses assuntos. E daí você pode ir no texto e conferir. Olha que legal. Então, para as diversas questões do teu dia a dia, você vai ter resposta ali no texto bíblico, tá? Então, esse é o motivo do porquê que eu parei de gravar, que eu fiquei um pouco ausente, mas eu pretendo voltar, tá, pessoal? Eu só quero avançar um pouco mais no meu curso de teologia, me sentir um pouco mais preparado para poder voltar aqui de fato. E uma coisa que aconteceu também, eu parei de consumir material da Congregação Cristã no Brasil. Eu amo de coração o irmão Josafá, o irmão Fernando, o irmão Felipe, os demais irmãos, aquele irmão do Prosa de Graça, o irmão Léo. Irmão, eu tenho até medo de faltar o Silvio, né? Tem vários irmãos aí que gravam conteúdos na internet, que falam de CCB, e que eu amo eles. Já estive com alguns deles, sentei com alguns deles, mas por que eu parei de consumir o canal deles? Porque eu queria dar uma desintoxicada de CCB, eu queria esquecer um pouco aquilo me fazia muito mal. Então eu já tinha compreendido, agora eu tava querendo focar no quê? E eles mesmos falam isso. Meu irmão, você já entendeu o evangelho? Você já saiu da congregação? Você já tá numa igreja bíblica? Não precisa mais ficar acompanhando nossos vídeos. Por quê? Porque essa pessoa já se desligou, entendeu? Agora é novas coisas, agora o evangelho tem que ser o teu alimento, agora você tem que se alimentar constantemente do evangelho. Deixa o passado para trás. E foi isso que eu fiz. Eles continuam gravando hoje e consumindo conteúdo da congregação, por quê? Porque eles fazem tempo já que saíram da congregação. Agora eu não. Eu saí da CCB e já comecei a gravar vídeo. O pessoal foi pedindo mais, eu fui gravando. Mas como eu disse, eu não tinha nenhuma igreja ainda. Acertar as questões do meu lar. Eu e minha esposa, a gente tinha acabado de sair da congregação, a gente tinha vários problemas por ter vivido naquele ambiente, vários problemas de compreensão, de maneira de entender a palavra, de se entender, de ser esposo, de ser esposa, de ser pai. Então a gente, nesse um ano, esteve estudando em igrejas bíblicas, sendo discipulado por pastores bíblicos que vieram a nos ensinar dentro da palavra de Deus como um esposo tem que ser, como uma esposa tem que ser, como que um pai tem que ser, como que uma mãe tem que ser, né? E isso tudo demanda muito tempo. Mas eu acho que a gente já está chegando aí numa etapa onde a coisa já está fluindo mais. E se Deus quiser, logo, logo eu vou poder gravar para vocês. Tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês orem por nós, nos ajudem aí em oração. E continuam mandando mensagem para nós. O meu WhatsApp ele vai continuar aqui nesse vídeo. Manda mensagem. Tem alguma dúvida a respeito do Evangelho? Manda mensagem para nós lá. Em algum momento oportuno a gente pode até fazer uma ligação e a gente poder estar explicando um pouco mais sobre o Evangelho para você também. E tirar alguma dúvida concernente à palavra de Deus. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijão aí. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.